O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque, nessa data tão especial, né? Nessa sexta-feira santa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença e, é claro, sempre com convidados muito especiais. Ele vem pela primeira vez presencialmente aqui nos nossos estúdios, já participou sempre em datas tão importantes como a de hoje, que é o nosso bispo diocesano, Dom Tarcísio Escaramuça. Ele que participa hoje do Jornal em Foque, hoje, nessa sexta-feira, vamos falar muito sobre essa data tão importante e, é claro, todos os preparativos da diocese aí para a Páscoa. E a gente vai falar sobre outros temas também relevantes nesse sentido. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro 45 da ViPway, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Mais uma possibilidade de você acompanhar o Jornal em Foque. Bispo, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui numa data tão importante, tão especial. Agora, pessoalmente, você participava aqui com os nossos internautas, mas agora presencialmente. Muito obrigado pela sua presença. Prazer, sinto também, né? Muita alegria estar aqui conversando com você, né? Especialmente nesse momento tão importante, né, na nossa caminhada de fé, que a celebração da Páscoa é o centro mesmo de nossas celebrações. Exatamente. Até para as pessoas, às vezes as pessoas não entendem ou efetivamente entender melhor, né? Qual o significado, além da Quaresma, desse período que a gente está vivenciando, mas da data específica de hoje, a sexta-feira santa, amanhã, sábado também, enfim, até o domingo, que é a Páscoa. Para muitos, inclusive, é a data mais importante até do que o Natal, por exemplo. Mas, assim, o que representa efetivamente a Páscoa cristã, bispo? Na realidade, nós celebramos a Páscoa em 3 dias, né? Chamamos o Tríduo Pascal, né? Então, esse Tríduo Pascal é uma única celebração em 3 dias com ritos especiais. O primeiro dia do Tríduo é a quinta-feira da Semana Santa, que é a celebração da ceia pascal, quando Jesus institui a Eucaristia, né? E diz que esse é o sacramento da nova e eterna aliança. Esse é o meu corpo que será entregue por vós, este é o meu sangue que será derramado por vós, né? Então Jesus já anuncia a sua paixão, né? E nesse dia também, então, tem o rito do lava-pés, que lembra justamente que Jesus, né, se fez servo e quer realmente que nós sejamos, repitamos esse gesto, fazer isso como eu fiz também, né? Então, essa é a primeira celebração do Tríduo Pascal, né? A sexta-feira, que nós celebramos hoje, é a celebração da paixão e a morte. Então, é uma celebração especial. Neste dia não há celebração da Eucaristia, não há missa. Há essa celebração que é feita na parte da tarde e que justamente é um memorial da paixão de Cristo. Então, há uma leitura de toda a paixão, recordando, né, todo o processo, né, pelo qual Jesus passou, a tortura, depois a crucifixão e a morte, né? E também, então, há um outro momento especial de adoração da Santa Cruz, que é justamente, então, de contemplar Jesus que morre na cruz, derrama seu sangue pela salvação da humanidade. Ele deu a sua vida, né? Então, esse reconhecimento desse mistério tão importante da fé. Jesus que entrega a sua vida, é fiel até o momento da morte, né? E depois tem as orações por toda a humanidade, né? Para que a redenção de Cristo alcance realmente a todos. E finalmente a distribuição da comunhão, né? Não há a missa, a celebração da Eucaristia, mas há a celebração da comunhão. Então isso na sexta-feira da Paixão, essa celebração é o segundo dia do Tríduo e faz parte
do tríduo pascal, né? É importante considerar esse conjunto. E depois, no sábado à noite, nós temos então a celebração da vigília pascal. A vigília é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Cristo que morreu, ressuscitou. E Ele está vivo. E essa é a nova Páscoa, como Jesus tinha anunciado, a nova e eterna aliança, né? Que a nova e eterna aliança se dá também através de Jesus Cristo, que entrega a sua vida, não é mais através do sacrifício de cordeiros, né, ou de touros, é o próprio Cristo que entrega a sua vida e derrama seu sangue, né? Ele morre, mas ele ressuscita, então ele vence a morte. Então passa da morte para a vida, né? Então essa é a Páscoa, essa passagem. A Páscoa é antes de Cristo já se celebrava a Páscoa, né? É uma celebração muito tradicional. Nós sabemos que os judeus, né, até hoje celebram a Páscoa. E sempre foi uma celebração anual para recordar a libertação da escravidão do Egito, né? Então eles recordavam todos os anos que eles foram libertados do Egito, libertados da escravidão. E Deus é que proporcionou isso para eles. Então era um grande reconhecimento todos os anos de que Deus nos liberta da escravidão, né? Deus é que nos dá essa libertação. E Jesus também celebrava essa Páscoa dos judeus. Na quinta-feira, na última ceia, ele convidou os discípulos para celebrar a Páscoa. Só que nessa celebração é que ele mudou completamente o sentido. Vai dizer assim, de agora em diante, a Páscoa que vai ser celebrada vai ser a minha Páscoa, a minha passagem, da morte para a vida. Não vai se matar mais um cordeiro para celebrar a Páscoa. Eu mesmo vou ser a vítima e o cordeiro, né, cujo sangue será derramado, né? E vocês vão fazer isto para sempre em memória de mim. Essa é a Páscoa da nova e eterna aliança, né? E essa nova e eterna aliança justamente é a de Cristo, que refez essa aliança. Então, na Páscoa, nós lembramos a ressurreição de Cristo, mas de modo muito especial também a nossa. Assim como os judeus celebravam que o povo foi libertado da escravidão do Egito, nós celebramos que nós fomos libertados do pecado e da morte pela Páscoa de Cristo, pela paixão e morte de Cristo. Então é momento também de recordar nosso batismo, que o batismo foi o momento em que nós começamos a participar, digamos assim, desse mistério de Cristo. Nossa vida foi unida ao mistério de Cristo, que nos livra do pecado e da morte por sua paixão e ressurreição, né? Então, no batismo, é um simbolismo muito forte, né? Nós somos mergulhados na água, a água que é despejada, que nos purifica, para dizer assim, você agora morre e vai afogar todos os pecados, né? Toda a sua vida de trevas, todo o passado, né? Para renascer como uma nova criatura. Essa nova criatura que nasce em Cristo e por Cristo. Então, a Páscoa também é a renovação do nosso batismo, é a celebração de como que esse mistério é atual para a nossa vida. Cristo continua nos libertando do pecado e da morte, continua nos fazendo novas criaturas. E nós, portanto, nesse período, temos um processo todo de conversão para nos aproximarmos dessa nova criatura realmente, que nós somos nascidos em Cristo, por sua paixão e ressurreição. E aí no domingo é a grande... Domingo, então, a vigília pascal já é a celebração da ressurreição. E domingo é a continuação dessa celebração, né? Que é a celebração do domingo da Páscoa. Né? No sábado, as igrejas fecham, não é isso? Durante o dia, no sábado é tudo assim bem silencioso, né? É um momento assim de reflexão, de contemplação do Cristo no sepulcro, é justamente para a gente experimentar bem essa realidade, né, do mistério de Cristo, e a gente está concentrado para realmente recordar e viver profundamente essa realidade que é fundamental para a nossa fé. Exatamente, aí são tempos importantes aí de reflexão, né, de união. E dentro, obviamente, desse olhar para o próximo também, né? Que é olhar interno e olhar para o próximo. Se a gente vive numa sociedade, o senhor falou muito dos judeus, e a gente vê aí hoje, né, o mundo todo, né, no cenário que a gente tem
infelizmente ainda, no momento tão, que foi um dos poucos momentos que Cristo morreu justamente, chorou, justamente quando ele viu ali o cenário que infelizmente aquela área, e hoje novamente em conflito, hoje novamente num momento muito delicado, até para as pessoas entenderem também essa questão hoje, do que era isso a época de Cristo e hoje nos dias atuais, fazer um paralelo, Bispo, como é que a igreja trabalha isso daí, que é algo que infelizmente se repete, e a gente tem o cenário que acontece, infelizmente, com o povo lá, especialmente ali da Palestina, que sofre muito também nesse sentido. Essa realidade do pecado e da morte continua presente, infelizmente. E às vezes muita gente pergunta assim, mas por que Deus permite? Por que Deus não resolve tudo isso? Porque é um mistério esse mal, e essa força do mal que se manifesta com tantas mortes, com tanta violência, com tantas guerras, tanta desigualdade. Então é realmente um mistério que sempre questiona a humanidade. E aí então nós vemos também que quando Cristo se encarnou, ele nos trouxe assim já uma luz, uma resposta para isso. Deus não é o Todo-Poderoso, não é assim que a pessoa fala? Deus não é o Todo-Poderoso? Quando estava pregado na cruz, tinha dois malfeitores, dos dois lados de Cristo. Um ficava ironizando. Você não é o Todo-Poderoso? Você não é o Rei? Você não é o Filho de Deus? Então por que você está aí na cruz? Por que você não desce da cruz? Então desce daí, se livra e livra nós também, nos livra também. E Jesus permanece até o fim, quer dizer, ele abraçou a humanidade com toda a sua realidade, inclusive com o sofrimento, com as dores, manifestou realmente um amor, uma proximidade, uma sensibilidade muito grande por todo o sofrimento, pela realidade do pecado, do pecador, pelas pessoas abandonadas, discriminadas, pobres, famintas, doentes, Jesus manifestou toda a sua misericórdia e seu amor. É assim que Deus continua olhando para nós, pobres, doentes, pecadores, marginalizados, discriminados, com o mesmo amor. E Jesus abraçou essa nossa realidade. Ele poderia realmente, como o demônio tenta Jesus, por que você não transforma essa pedra em pão? Você não tem todo o poder, transforma a pedra em pão, todo mundo vai ter comida, não vai ter, vai faltar mais para ninguém, Você não tem, você se ajoelhar aqui e me adorar, eu vou dar o poder sobre todas as pessoas, sobre todas as nações. E Jesus vence as tentações, porque isso é uma tentação. É uma tentação. Então, Jesus foi... E são as tentações dos homens também, Justamente, ele abraçou a nossa humanidade, então a sua vida expressamente como ele viveu essa realidade, como enfrentou e qual a opção que ele fez. Na última ceia, ele resolveu lavar os pés dos discípulos. Foi uma coisa que os discípulos estranharam, o próprio Pedro, não vou permitir, eu que devo lavar os seus pés. O senhor é o mestre, eu sou o discípulo, eu é que tenho que lavar os pés. Então é ele que tem o poder, o que está na cabeça nossa, a pessoa que tem o poder e que manda, que é servido, então tem o poder e pode ser servido. Isso não, no meu reino é diferente. O maior é aquele que serve, não é o que tem o poder, é aquele que serve. Por isso eu vou lavar os pés de vocês. E vocês têm que deixar, porque se não deixar, vocês não podem ter parte comigo. Se a gente não entender isso, não tem parte com Jesus Cristo. Então veja como que Jesus foi pedagogicamente nos ensinando, nos educando um caminho. E chegou até a morte. Até lá, ao morrer crucificado, ele recebe aquele malfeitor que diz para ele, por que você não desce da cruz? Ele permanece fiel até o fim. O outro não, O outro falou... O outro se arrependeu, pediu perdão, E hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, deu a resposta, nós vamos morrer, mas isso é uma passagem. Então, quando Jesus ressuscita, ilumina toda essa realidade. Quer dizer, nós passamos por essa realidade, Cristo passou por essa realidade e abriu essa porta de luz, que é a ressurreição,
que é a vida eterna, que é a vida para sempre. Então o projeto de Deus é muito maior do que o nosso, que é limitado, né? Está limitado essa nossa condição humana. Então a Páscoa nos abre realmente novamente esse horizonte, por isso é um tempo de renovação da esperança, né? Em meio a tantas dificuldades, né? A tantos problemas, né? Conflitos, guerras, sofrimentos, né? Então a contemplação da cruz de Cristo e a celebração da sua ressurreição é muito importante para nós vivermos em nossa vida essa realidade também de paixão, morte e ressurreição em Cristo. E a humanidade tem aprendido? Ou ainda precisa aprender muito aí? Porque, como a gente falou, né? Isso daí são muito claros. Então, né? até eu escrevi no artigo que eu escrevo todos os meses, né? Para o Presença Diocesana, escrevi este mês justamente sobre a força da ressurreição. Até citando também uma passagem do Papa Francisco naquela exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que eu acho assim extraordinária, né? Quando ele fala da força da ressurreição. Então, na realidade, aparece muito o mal, e o mal está presente, a gente vê, né? Tá à vista, né? Às vezes faz a gente ficar pessimista, desanimado, que parece que as coisas não caminham, que volta para trás, coisas que deveriam ser superadas, volta novamente, né? Por que isso? E por que continua o sofrimento, a desigualdade, a pobreza, a miséria, gente passando fome, criança morrendo por falta de alimento ou de assistência médica, quer dizer, coisas assim terríveis, né, que continua a violência toda, e os jovens, né, o tráfico de drogas, assaltos constantemente, insegurança, são coisas terríveis, né? Então isso às vezes nos envolve tanto, que às vezes faz a gente ficar meio pessimista e desanimado, porque parece que nunca resolve, né? Parece que aumenta, né? Então essa reflexão do Papa é muito interessante, que ele diz assim: a força de Cristo ressuscitado já está presente em nosso meio. Às vezes a gente não percebe muito, mas ela está presente. Como uma plantinha que às vezes no meio das pedras começa a surgir, né? Como no meio de um deserto, né? Que está tudo morto, de repente surge algo novo. Essa é a força do reino. Então as sementes do reino estão lançadas, estão frutificando, né? E se a gente for olhar, realmente a gente percebe quantas pessoas boas, né? Quantas pessoas realmente que estão dando uma contribuição para a humanidade ser melhor, né? Quantas pessoas que entregam a sua vida e se dedicam aos doentes. Às vezes a pessoa que tem em casa alguma pessoa que está aí de cama há muitos anos, dependendo constantemente, ela permanece firme ali e faz aquela. São coisas assim escondidas, a gente não vê, não está aparecendo isso na televisão, né? Nas redes da internet também nem sempre aparece, né? Mas são a dedicação, os anônimos, né? Anônimos, a dedicação das mães. E se for olhar na realidade, a maioria das pessoas, né, fazem isso, são dedicadas, são solidárias, né? Não tem muito poder, não tem muita visibilidade, mas isso é a força do reino. Por isso que Jesus nos ajudou a ter uma visão diferente da realidade. Quando ele fala das parábolas do reino, ele fala sempre com uma coisa muito pequenininha que depois cresce. Ele fala, a semente de mostarda, ele diz que é a menor de todas as sementes, a gente quase não vê. Depois lança na terra, sumiu, está ali, você morreu, está escondida. De repente começa a nascer, começa a crescer, forma uma grande árvore, né? Aí vem os passarinhos, a gente aproveita a sombra, né? Então o fermento, outra comparação que ele faz, né? O fermento, um pouquinho de fermento, você põe numa massa, né? Se você não colocar esse fermento, a massa não cresce. Mas coloca um pouquinho de fermento, essa massa cresce, né? Então são essas pequenas, essa comparação de coisas pequenas que Jesus utiliza para que a gente possa entender o que é o reino de Deus e como ele se manifesta, e como ele está presente. Acreditar realmente que a força do ressuscitado está presente na nossa vida. Cristo ressuscitou, né? Então o bem que nós podemos viver na nossa vida, essa realidade que podemos construir de bem, o reino que vai crescendo, é fruto dessa ressurreição. E de alguma forma toda a natureza, né? Até São Paulo usa essa expressão, toda a natureza geme, né? De dor, né?
porque está também assim precisando e querendo, né, superar-se constantemente, né? Então é uma imagem também para dizer assim, também nós, né, gememos nesse sofrimento, mas sempre nessa esperança, porque a força de Deus se manifesta e a ressurreição é a vitória, quer dizer, um dia isso tudo vai ser superado. Até pegando o gancho que antes de a gente ir para o próximo bloco, Bispo, também com a data que a gente está chegando ao final da Páscoa, também a campanha da fraternidade. Dá para fazer um balanço aí, uma análise aí, que sempre essas preocupações que a CNBB, né, coloca, essa questão de temas sociais, temas ambientais, que a gente também teve assim. Como é que vocês avaliam, né, a questão da campanha da fraternidade, o tema deste ano, as ações feitas nas paróquias, nas igrejas, enfim, para a população? Como vocês avaliam o tema, que é um tema, como sempre, para as pessoas refletirem, importante? Então, a campanha da fraternidade é algo que acontece aqui no Brasil, né, há muitos anos, já é uma caminhada experimentada, né, e é muito feliz a campanha. Porque a campanha, ela acontece também no tempo da Quaresma, que é um tempo de conversão, né? Então, nós somos chamados à conversão para a fraternidade. A fraternidade, né, é o mais importante, né? Foi o que Jesus deu. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo ao próximo a si mesmo. Então, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a fraternidade, né? Então, a fraternidade, a conversão para a fraternidade implica muitas coisas, né? Muitas dimensões, muitos aspectos, né? E então a campanha sempre destaca algum desses aspectos. E não só assim na questão assim de atuação pessoal, né? Por exemplo, eu sou solidário com uma pessoa que está passando fome, eu vou então e dou alimento a uma pessoa que está passando fome, né? Eu estou sendo solidário, estou dando alimento, estou ajudando, né? Isso é fraternidade, sem dúvida, né? Mas a campanha da fraternidade também abre nossos olhos para uma dimensão mais ampla. Por exemplo, ela fala assim, é importante dar o pão para a pessoa que está passando fome, mas é importante também trabalhar para que essa pessoa tenha condições de ter o pão sempre, né? Ela adquirir esse pão, né? Ou ela receber esse pão. Então aí é o que se chama de dimensão social da caridade, né? Essa passagem, muitas vezes as pessoas não aceitam, né? Acham assim que tudo que é social é político, é ideológico. Então isso não faz parte da fé. Então a conversão não implica nisso, né? A mudança de mentalidade, né? Eu ajudar uma pessoa que está passando fome é um ato solidário. Mas se eu simplesmente faço um ato assim material de dar o pão, né, e não me incomodo se a pessoa vai continuar com fome, amanhã vai estar com fome, ela está numa condição de miséria, de coisa, eu não me incomodo com isso, né? Então, quer dizer, algo precisa mudar na minha mentalidade. Não está certo a pessoa vivendo nessa condição, precisa mudar, né? Então, para mudar, tem que criar outras estruturas, outras dimensões. Então, a fraternidade, ela tem uma dimensão ampla nesse sentido. Então, a campanha da fraternidade, todo ano ela enfoca um aspecto, né, que nos ajuda à conversão de mentalidade, a abrir a mente, a perceber, né, que a fraternidade é, como dizia esse ano, de modo especial, né, lembrar São Francisco, né, que via a natureza toda como irmã. O irmão Sol, a irmã Terra, a irmã Lua, a irmã Água, o irmão Burro, a irmã Vaca, né? Então, e os irmãos, os pobres, os leprosos, os sofredores, né? Tudo irmão, né? É o santo da fraternidade universal, né? E é o santo também da ecologia, que é o tema deste ano. Todos os anos a campanha, ela nos convoca para a conversão de um aspecto importante da fraternidade, né? Esse ano é esse da ecologia integral. O que é ecologia integral? Significa que a ecologia não é só a natureza, o meio ambiente. A ecologia é a natureza, o meio ambiente e a vida que está ali. A vida das plantas, a vida presente na água, os peixes, a vida dos animais, as pessoas, né, que moram nesse ambiente, nessa natureza. Tudo isso é ecologia. Então,
quer dizer, a casa, né? A casa onde nós habitamos. Tem pessoas, tem animais, tem árvores. Então, essa casa, desde o início, a Bíblia diz que Deus criou tudo como muito bom, colocou aos cuidados das pessoas. Então, nós temos, em nome de Deus, quer dizer, por missão que Deus nos deixou, de cuidar dessa criação, dar sequência, cuidar bem, preservar, né? Fazer frutificar a vida, crescer a vida. Então, a campanha da fraternidade, esse ano, chama atenção para essa expressão da fraternidade, que é a fraternidade ecológica, a fraternidade com as pessoas, o ambiente, o cuidado dos animais, o cuidado das plantas. Essa é a nossa responsabilidade. É a expressão, né, de ser filhos de Deus, de respeitar a obra da criação, reconhecer que a criação, a Bíblia fala muito disso, né? A criação louva a Deus, né, por aquilo que ela é. Ela fala sobre Deus, né, que a criou, ela fala da bondade de Deus, né? Os animais, no seu jeito de ser, estão louvando a Deus, né, porque eles estão vivendo segundo esse projeto bonito de Deus. Então essa é uma dimensão que às vezes as pessoas não têm, mas a gente precisa crescer, a gente não pode viver só aquela, né, pessoa fechadinha no seu íntimozinho ali, né? Então a fé, ela realmente abre os nossos olhos para isso. Deus é o Senhor da vida, né? Infelizmente isso não é muito compreendido. Todos os anos a campanha, ela pode ser qualquer tema, ela vai ser combatida. Porque se a pessoa não reconhece esse trabalho da igreja como fruto da fé, como fruto do evangelho, essa é a referência. As pessoas, elas têm outras referências, às vezes tem uma referência ideológica. Então suspeita de tudo como uma ação, né, maliciosa, né, que não tem essa motivação de fé, que não tem essa fundamentação de fé. Então deturpa tudo, né? Então às vezes fica confundindo. Mas essa é uma realidade, né, infelizmente, da próprio Cristo. O próprio Cristo sofreu nessas incompreensões, né? Quem então, somos nós, né? Pois é. Ele já se ele quem fosse. Eu, que sou vosso mestre, estou sofrendo e vou sofrer isso, vocês imaginam como que vai ser então, né? E a natureza, então, né? Está cobrando, então, né? É triste que às vezes pessoas dentro da própria igreja, às vezes fazem um trabalho contra a missão da igreja. Isso é ruim, porque é uma coisa cismática, é uma coisa assim, que demonstra realmente assim, não... E sentido de pertença, identificação, né? Sempre algo assim que parece que está querendo, né, provocar um enfraquecimento da igreja, o mal da igreja, revelando divisão na igreja, né? É realmente muito, muito triste isso, né? Mas o Espírito Santo continua conduzindo a igreja, por isso que até hoje ela está viva. Se mantém aí sólida. Bispo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Tá bem. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Né?
Estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o bispo diocesano de Santos, não só Santos, de todo o litoral aqui, nosso Dom Tarcísio Escaramuza. Estamos falando justamente de uma data tão importante como a de hoje, como a de amanhã também, do domingo de Páscoa também. Muito obrigado, bispo, por temas importantes. A gente agora também, e a Diocese de Santos é uma diocese secular, né? A gente está dentro do ano, né, do centenário, uma série de atividades ocorreram, outras ainda irão acontecer também. Como é o balanço aí, né? Porque aí tem a questão histórica também. A Diocese de Santos é uma das mais antigas que a gente tem no nosso país também. Qual é o balanço que o senhor faz dentro das comemorações do centenário aí, que, se não me engano, dia 4 de julho, né? 4 de julho. 4 de julho. Minha memória está boa ainda. 4 de julho, né? Completando aí os 100 anos, vamos chegar a 101 anos agora no próximo dia 4 de julho, né? Os preparativos, como é que foi toda a questão de visual também, né? Teve uma divulgação também nas paróquias, enfim. E quais são as novidades que virão aí pela frente aí também, dentro das comemorações do centenário, é claro. O centenário é um tempo de jubileu, que é o jubileu centenário, né? E o jubileu é sempre um ano de graça, né? E a gente percebe realmente que foi uma grande oportunidade para a nossa igreja. Nós preparamos com antecedência, né? Fizemos um tríduo anual, né? Cada ano preparando de alguma forma, com estudos, reflexões, com iniciativas, né? Para chegar realmente no dia do centenário, realmente como uma situação de celebração de algo muito vivo e que significasse também um salto de qualidade para a igreja, né? Nós escolhemos como lema do centenário um tema missionário, né? Lançai a rede. Isso foi muito significativo, porque a nossa intenção, quando eu digo nós como igreja, na reflexão, com os conselhos, seja com os padres, seja com os leigos também, conselho pastoral, sempre a gente refletindo a necessidade de nossa igreja ser mais missionária. Então, 100 anos. A igreja olha para toda a sua história, naturalmente olha para trás, vai recordar a sua história, mas principalmente para se fortalecer, para se lançar para o futuro, para a sua missão. E a igreja hoje, mais do que nunca, precisa de missão, né? Anunciar o evangelho a outras pessoas e a todos. Por isso, escolhemos um tema missionário. E queríamos realmente que o centenário fosse um momento de conscientização. Temos lançar a rede aí, também a imagem aqui, né? Esse foi justamente a logomarca do centenário. Justamente. Justamente com a questão também do nosso litoral também, tem isso também, né? Tem essa relação. Tem tudo a ver, né? Então, a pesca, né, o mar, né, como simbolismo da missão, né? Vão para águas mais profundas, dizia Jesus, né? A missão sempre nos lança para adiante, né? Mas a gente reconhece, por exemplo, que tem 3 âmbitos da missão que a gente precisa cuidar bem, né? E nem sempre cuida, né? Um deles é justamente o cuidado das pessoas que participam da igreja, foram batizados, participam da igreja, fazem a sua catequese, participam das celebrações, principalmente da Eucaristia, das atividades da comunidade, da convivência da comunidade. Então, tudo isso precisa ser alimentado, a fé precisa ser alimentada na comunidade. Então, esse é um âmbito, né? Mas nós percebemos assim que a maior parte dos batizados não frequenta, né? Então, se a gente ficar esperando que eles venham, a gente nunca vai ter encontro com eles, vai ter atividade com eles, a evangelização não vai continuar. Então, é preciso a igreja sair ao encontro desses que foram batizados e atualmente estão afastados, não estão participando, que é o percentual maior dos cristãos católicos, né? Que não têm participado. Quer dizer, tem alguma identidade católica e tudo na vida, são pessoas boas. Qual a religião? Sou católico. Mas sem participação na vida da igreja, né? E o terceiro âmbito é aqueles que não foram batizados ou aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Então é preciso também anunciar o evangelho e chegar a outras pessoas para que outros possam acolher a graça, né, do encontro com Cristo, né, e reconhecer em Cristo
o Salvador, aquele que realmente nos salva, que liberta a nossa vida, né? Então, esses 3 âmbitos são preocupações da missão. Então, a gente reconhece que, às vezes, a gente se dedica muito com as nossas pastorais, aqueles que frequentam, que participam, e não esquece os outros. Então, o centenário tinha essa intenção, vamos sair, como diz o Papa Francisco, igreja em saída, sair mais para a missão, ser mais missionário, uma igreja mais missionária. Uma igreja também mais acolhedora, né? Então, uma igreja missionária, ela quando as pessoas vêm, né? Ou então quando vai ao encontro das pessoas, procura acolher, ser uma igreja acolhedora. Porque senão, se a gente ficar só assim, condenando as pessoas, a gente só vai afastando as pessoas, né? As pessoas, elas vêm como elas são. A gente precisa acolher como elas são. Pois a graça de Deus, a conversa da comunidade, vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando. Todos nós vamos crescendo, né, nessa convivência. Mas é preciso que cada um seja acolhido como ele é, né, com a sua vida, de gênero, né, com toda a sua condição de vida, né? Então, uma igreja acolhedora, uma igreja misericordiosa, né? Porque Jesus Cristo é misericordioso, né? Nós experimentamos a misericórdia de Deus, todos nós, né? Então é importante que cada pessoa experimente essa misericórdia, né? Que a igreja seja expressão dessa misericórdia de Deus, né? Então o centenário queria formar realmente, e eu acredito que ajudou a crescer muito. Nós crescemos muito nesse período. O objetivo foi conquistado, só acredito. Isso. Então a gente pretendia que as pessoas, primeiramente, ao comemorar o centenário, tivessem uma melhor consciência do que é a igreja. Então a gente trabalhou muito assim, divulgando a igreja particular. A gente fala de igreja particular, o Concílio Vaticano II fala assim que a diocese é a igreja particular. Quer dizer, ali nessa igreja está tudo, é uma igreja completa. Em torno do bispo, que é um sucessor dos apóstolos, se reúne a igreja, ela está completa. Em comunhão com os outros apóstolos, com as outras igrejas, né, com as outras dioceses, e em comunhão com o Papa, que é o elo, né, de união, de comunhão de toda a igreja. Mas a igreja particular ou a igreja local é a diocese. Às vezes não existe essa consciência no povo, né? A pessoa não distingue muito, né? Às vezes a pessoa acha que é só de uma paróquia. Eu sou dessa paróquia. Às vezes nem reconhece outra paróquia, não sabe que essa paróquia pertence a uma diocese, né? Que é um âmbito mais amplo de território, né? Então é um tempo assim para reconhecer mais o que é a igreja particular. Essa igreja de Santos que tem 100 anos, que está comemorando 100 anos, né? Por que ela foi criada? Qual que é a sua história? Eu faço parte dessa igreja, eu pertenço a essa igreja, né? Então foi todo um trabalho de conscientização e para fazer crescer o sentido de pertença, né? Conhecer o bispo, estou em comunhão com o bispo, estou em comunhão com o Papa, essa é a minha igreja, né? Então essa igreja, ela tem uma missão no mundo, ela tem um ensinamento, eu procuro conhecer bem, viver de acordo com esse ensinamento. Eu pertenço a essa igreja, eu faço parte, então eu quero ser igreja. Quero ser, porque todo batizado é igreja, né? Então eu faço parte dessa igreja, eu sou católico, eu quero realmente pertencer na igreja, estar em comunhão com ela e participar da missão dela, que tem pessoas que acham que não tem missão de evangelizar, né? Acho que a evangelização é só o Papa, os bispos, os padres, diáconos, alguma pessoa que tem alguma missão especial, não. Mas não, todo batizado, né, testemunha Jesus Cristo, tem a missão, né, de ser cristão e vai realizando, e principalmente no mundo, que a igreja precisa estar presente, não é só no templo, né, se abrir, especial, né? Tem que se abrir. Exato. Até porque senão outras religiões... Como que a igreja está presente nas empresas? Sim. Como que está presente na política? Como que a igreja pode ficar presente na cultura, né? Numa rádio, por exemplo, né? num jornal, né? E assim por diante, na arte. Está presente através dos cristãos que estão ali presentes. Se eles são cristãos autênticos, se eles vão evangelizar dentro da sua vida, testemunhando ali naquela realidade, então a igreja estará presente. Então, ter essa consciência, eu sou igreja aqui, né? Então, a gente trabalhou bastante isso, né, para crescer essa consciência. Sentido de pertença, né, o sentido de comunhão, né? E o sentido da missão, que todo batizado realmente sinta. Então eram 3 objetivos assim importantes que nós colocamos para o centenário. E a gente, de fato, graças a Deus, percebe que conseguimos
muita coisa, né? Claro que o desafio continua, né? Exatamente. E especialmente agora procuramos dar continuidade, né, com os frutos do centenário, né? Iniciando agora um novo centenário, né? Nesse período, nós também tivemos a ajuda. Primeiro, nós tivemos uma dificuldade da pandemia, né, que foi realmente um baque, né? Foi nesse período de preparação para o centenário, né? Estava dentro do tríduo já do centenário, quando nós estávamos terminando essa crise da pandemia, né? Que deixou marcas, né? Que realmente dificultou muita coisa, né? Muitos colaboradores, infelizmente, também acabaram falecendo, também, pessoas envolvidas, por exemplo. Temos muita gente, foi muito triste, né? Então teve essa dificuldade. Por outro lado, também, nós vimos o centenário ajudando a superar, né, com todo esse empenho, a superar toda essa realidade, né? Então, mas houve também outros acontecimentos. Por exemplo, na igreja, o Papa Francisco logo lançou o sínodo sobre a igreja sinodal, né? Então, foi toda uma reflexão, né, e preparação para esse sínodo que nos lançou dentro dessa ideia de que somos igreja. Mas quem que é a nossa igreja? Né? Nós pertencemos a essa igreja, sim, todo batizado pertence. A igreja sinodal é um corpo, o corpo dos batizados, daqueles que estão no corpo de Cristo, pelo batismo, né? Então todos batizados formamos a igreja somos todos nós. E vivemos então na comunhão em Cristo, a comunhão desse corpo. E todos então são chamados a participar da missão desse corpo, dessa igreja, que recebeu a missão de Cristo de evangelizar, né? Então, o sino fala por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Então, o sínodo veio realmente ajudar nesse processo que a gente estava de intensificar o sentido de pertença, o sentido de participação, o sentido de comunhão na igreja, né? E agora estamos dando continuidade a esse sínodo. Teve 2 sessões especiais lá em Roma, e está tendo continuidade porque é um jeito de ser igreja. Igreja é sinodal, é crescer em comunhão, todos tendo consciência dessa comunhão e dessa missão da igreja. Um desafio que estamos enfrentando. Desafio enorme aí nesse sentido também. O próprio Papa Francisco também, né, é uma pessoa que tem esse olhar, passando obviamente com as suas dificuldades de saúde, né? Graças a Deus ele está, né, se recuperando, mas a idade avançada sempre preocupa também nesse sentido, né? Enfim, são desafios, porque a gente percebe nitidamente, não só no Brasil, no mundo todo, a presença do crescimento de novas religiões neopentecostais. Isso está ganhando cada vez mais espaço nesse sentido, e a gente percebe muitas vezes essa aproximação, isso o senhor falou também, da questão da religião com a política, né? Então, aí já essa fusão, a gente percebe, nosso Congresso mesmo tem muito claramente isso daí, essa questão da religiosidade com a política também, que a gente também tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Como lidar com isso daí também, né? Porque às vezes extrapolam, obviamente, os interesses, que não são os interesses, muitas vezes, de Deus, mas os interesses do homem, né? E aí você tem esse conflito. Bispo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o último bloco do Jornal em Foque. Vamos falar muito também da sua década aí à frente da diocese também e novidades que vêm pela frente também. A gente volta a falar sobre isso depois do rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, com a credibilidade do Boc News.
voltamos a apresentar Jornal em Foque. Cuidar dele no hospital. Estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado nessa Sexta-feira Santa o bispo diocesano Dom Tarcísio Escaramuça. Ele que inclusive vai completar agora em maio 10 anos à frente da diocese e teremos novidades também, né, bispo? Até gostaria que o senhor fizesse um balanço também. E o senhor também está cumprindo a sua missão na Diocese de Santos também. Já começaram os preparativos. O senhor também, lá atrás, com o Dom Jaci, o senhor também foi aí o bispo coadjutor. E agora teremos novidade também, um novo bispo também que se fará presente, também será bispo coadjutor, agora em maio também, né? Seu colega também, né? E, enfim, até para a gente falar, fazer um balanço, que é importante o senhor fazer um balanço dessas atividades, né? De como o senhor chegou aqui, né? Há uma década, posso dizer assim, e um balanço efetivo, né? Quando o senhor chegou, fez várias mudanças, né? E analisou o cenário, várias mudanças. A gente percebe aí um avanço em muitas questões. Eu sempre chamo a questão do Santuário São Judas Tadeu, que virou realmente um brinco ali mesmo, né? Entre outros exemplos, né? Então, que o senhor avaliasse aí e o que mudou efetivamente, né? Desse balanço que o senhor tem aí à frente da Diocese de Santos, que não é só Santos, né? Atinge também todo o litoral, enfim, toda a nossa região aqui da Baixada Santista. São 10 anos, né? Eu vim como bispo coadjutor de Dom Jaci na época. Eu estava em São Paulo, eu fui bispo auxiliar em São Paulo durante 6 anos, né? Com Dom Odilo, e minha região era justamente a região Sé, né? Uma região grande também, muito populosa, tinha 62 paróquias, só essa região, né? Mais do emblemática, Sé é uma região emblemática, bem histórica. Bem no centro ali de Carente. São Paulo, né? É variado, porque a região, ela abrange também outros bairros, além daí da parte central da Sé, né? Inclusive, por exemplo, toda a área dos Jardins pertence a essa região, lá Paulista, a Avenida Paulista. Disparidade social, é o Brasil. É a realidade do Brasil completa, né? Mas então foram 6 anos ali, e depois, agora são 10 anos aqui na Diocese. Eu vim para cá, foi uma grande surpresa quando o Papa nomeou, né? Porque quem me nomeou para cá, né, já foi o Papa Bento XVI, né? Não, aliás, aqui foi o Papa Francisco. Papa Francisco. Bento XVI me nomeou bispo auxiliar, né, em São Paulo. E o Papa Francisco que me nomeou para cá, né? Eu não conhecia praticamente, eu já tinha vindo aqui umas 2 vezes. Por exemplo, quando eu vim aqui pela primeira vez, foi para visitar Dom Davi, que ele estava muito doente, e eu vim com Dom Odilo para visitá-lo, né? E aí que eu tive assim, o primeiro contato, assim, mas conhecia pouca coisa. Depois tive uma reunião do Apostolado do Mar, né? Que também foi aqui em Santos, também foi uma coisa localizada. Muito rápido também, né? Não conhecia, conhecia Guarujá, tinha vindo a Guarujá, mas só pouca coisa, né? Então, para mim foi uma grande novidade. Então, primeiramente, conhecer a realidade dessa diocese, que abrange os 9 municípios, a realidade dessas cidades, né, que se destacam pela beleza de suas praias, né, das orlas e a beleza da natureza, mas também pela realidade da pobreza, que a maioria da população dessa região é pobre e miserável. A gente vê só a parte da orla, né? Mas entra um pouquinho, já percebe palafita, favelas. Então, uma realidade de muita pobreza. 320 mil pessoas. Fica escondido, a gente não vê, né? Não, só para desculpa, são 320 mil pessoas. Se fosse uma cidade, um pouco menos, 310 mil pessoas, segundo o IBGE. Se fosse uma cidade, seríamos a 4ª em número de pessoas que vivem em favelas na Baixada Santista. Seria o maior. Se fosse uma cidade, todas as favelas, seríamos a 4ª. Só perderia para Santos, Praia Grande e São Vicente. Seria a 4ª em termos de população. Só para a gente ter uma noção
É muita gente. Não, é um percentual muito grande. Assustador. Né? Então é muito desafiador, né? Para a igreja, de modo particular, né? Que está também presente nessas realidades, nossas paróquias, nossas comunidades estão ali, nesses ambientes, né? Nessas comunidades, e tem uma vivência muito forte ali. A gente conhece muito bem como que é a luta do povo, a realidade do povo, né? De toda essa realidade. Então, conhecer toda essa realidade foi o primeiro desafio, né? Aí, depois, quando eu assumi, eu comecei também, já estava conhecendo, como coadjutor, tive um tempo para estudar, para ver também a história da diocese, e percebi que teve um acontecimento na diocese, que começou na época de Dom Davi, e acabou depois na época de Dom Jaci, que foi o sínodo diocesano. E esse sínodo realmente foi um marco na caminhada histórica da Diocese de Santos, porque foi um sínodo que praticamente trabalhou muito para atualizar o Concílio Vaticano II na nossa diocese. Então ela durou vários anos, tempo de estudo, de reflexão, de planejamento, elaboração de planos de pastoral, nova estruturação da organização diocesana. Eu falei, nossa, aqui está uma riqueza, né? E é nessa história, isso aqui é obra do Espírito Santo para essa igreja, nós temos que retomar isso. Então meu maior esforço no início foi retomar o que o sínodo, né, foi indicando e traçando para a igreja. Então, retomando, refazendo plano de pastoral, plano de evangelização diocesana. Então, trabalhamos novamente para estruturar os organismos, os conselhos, e fazer o plano, e esse plano ser também atualizado nas regiões, nas paróquias. Então, um primeiro trabalho no sentido assim, de reestruturação, né, pastoral da diocese. E essa foi a preocupação principal, né, durante todo o tempo, porque é a alma da diocese, sua evangelização, a sua vida, né, as comunidades cheias de vida, né. E depois as realidades particulares, né, criação de novas paróquias, santuários, como o reconhecimento do Santuário do Valongo, o Santuário de São Judas, como você mesmo lembrou, né, e assim outros assim acontecimentos importantes no seminário. Nós criamos o propedêutico, que é uma fase que estava faltando. Nós tínhamos a fase chamamos do discipulado, que é o estudo da filosofia, e da configuração, que é a teologia. Então, nós já tínhamos 2 casas, tínhamos bem estruturado isso, e não tínhamos a parte do propedêutico, que é justamente a preparação para entrar para o seminário. Então, criamos também essa fase desse propedêutico, né? Atualmente, nós estamos já também construindo uma casa especial para esse grupo, para esse período. Quer dizer, o trabalho da formação, outra atenção muito importante, a formação dos novos padres, né? E assim fomos seguindo, né, com o trabalho de cada dia, com a participação, né, dos conselhos, dos leigos, de modo particular, né, a gente percebe que é uma igreja muito viva, né? Quantas paróquias e igrejas? São 50 paróquias. 50 paróquias nos 9 municípios. 50 paróquias. Mas as paróquias têm também as comunidades. E tem algumas comunidades, são grandes, são igrejas grandes, com grande frequência, né, de fiéis. Então, ao todo, nós temos 221 comunidades, mais 50 paróquias, 271 realidades assim, eclesiais, né? Então é algo assim muito peculiaridades grande, distintas também, né? Você tem históricas, algumas são históricas. Tem sua identidade. O Santuário do Valongo, que tem a sua riqueza histórica, também Conceição, Nossa Senhora Conceição lá em Itanhaém, né? Algumas mais recentes, Santa Baquita, essa mais recente. Uma comunidade, por exemplo, que pertence à catedral, né? O Monte Serrat, o santuário, pertence também à catedral, quer dizer, é uma paróquia, a catedral, que tem a Igreja do Rosário, né? E tem a comunidade da Baquita e do Monte Serrat. Baquita, então, e são realidades. O Museu de Arte Sacra também ali também está ligado à catedral. O Museu de Arte Sacra está no território, mas não está no território ali do Valongo. Do Valongo, ali já é do Valongo. Na São Bento ali. Mas é uma realidade assim, que não está ligada a uma paróquia. Ela é uma fundação, uma entidade, uma associação própria, né? Que é o Museu de Arte Sacra de Santos. Então ela tem um estatuto próprio, uma gestão própria. É que a capela ali, a capela é assistida pelo Valongo. Pelo Valongo. A importância que, aliás, é uma riqueza
histórica que nós temos, especialmente em relação à Igreja Católica, porque é o nosso perfil também, né? O perfil da cidade de Santos. Então casa muito, né? A própria Santa Casa, né? Se a gente for pensar, né? Santa Casa Misericórdia de Todos os Santos, até o nome da cidade de Santos tem a ver, tudo a ver, né? Isso, tudo a ver com esse desafio. E quando vem o Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, né? Ele assume também, aí é o processo, né? Até para as pessoas entenderem, o bispo vai completar 75 anos e é um processo que a própria Igreja Católica ela determina, não é isso? Até para as pessoas explicarem, porque o bispo está saindo. Não, porque você tem todo um processo, né? Dom Jaci, aconteceu isso, hoje Dom Jaci mora ali também, nos cômodos ali da própria diocese, ali na ponta da praia também, né? Enfim, como é que só para as pessoas entenderem também, né? Ele vai ocupar, ele vai ser, como o senhor foi o bispo coadjutor, e o senhor, em setembro que o senhor faz aniversário, ele completa 75 anos, e aí já precisa vir o aval do Papa ou já está automaticamente certo isso do Papa Francisco? Então, o bispo, segundo o Código de Direito Canônico, quando completa 75 anos, os padres também, né, que estão à frente de uma paróquia, então deve apresentar uma carta de renúncia, do seu ofício, não é renúncia de ser bispo, né, é renúncia do seu ofício, né. Então, todo bispo completa 75, apresenta a carta de renúncia, e o Papa, então, quando ele acolhe a renúncia, ele já nomeia um outro para substituir. O bispo coadjutor é o seguinte, antes de completar 75, às vezes o bispo faz um pedido ao Papa de um bispo coadjutor. O bispo coadjutor, no primeiro momento, é como o bispo auxiliar, né, que vem e ajuda e auxilia. Mas ele tem o direito à sucessão. Essa é a diferença entre o bispo auxiliar e o bispo coadjutor. O bispo coadjutor, ele já tem direito à sucessão. Então, por exemplo, eu fiz a carta pedindo ao Papa um bispo coadjutor. Às vezes os bispos não fazem o pedido de um bispo coadjutor. Então, quando termina, faz a carta de renúncia e espera quando o Papa vai nomear alguém, né? Aqui na diocese, nós temos essa tradição do bispo coadjutor. Dom Davi Dom Jaci foi coadjutor de Dom Davi. Eu fui coadjutor de Dom Jaci, né? E eu acho muito interessante, porque a gente chega um pouco antes, né, do bispo concluir o tempo dele, fica conhecendo a realidade, dialoga com o bispo, que vai passando todas as realidades, a experiência. Então, quando a gente completa, já faz uma passagem automática, né? O próprio povo também vai se preparando, ele vai ser o bispo que vai suceder, quer dizer, o coadjutor é aquele que vai suceder, né? Então, assim, fica uma passagem tranquila, é uma transição tranquila, né? Então, de fato, eu já tinha feito há algum tempo esse pedido, mas só esse ano que o Papa atendeu, né? Mas chegou em tempo. Então, já estava preocupado. Foi nomeado Dom Joaquim, porque se demorasse um pouquinho mais, não tinha sentido de fazer um bispo coadjutor, né? Porque já vem, né? Então, nomeou como bispo coadjutor Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães. Ele está em Belo Horizonte atualmente, bispo auxiliar em Belo Horizonte, mas ele já é bispo há muito tempo, né? Tem já uma grande experiência com o bispo, e lá na arquidiocese também. Ele também foi reitor da Pontifícia Universidade Católica durante muitos anos, então também tem uma cultura e uma qualificação muito, muito boa. Ele é assessor da CNBB em vários aspectos, em vários campos, já foi presidente da Comissão de Comunicação da CNBB, então é realmente alguém muito bem preparado, né? Eu acho que é uma grande força para a nossa diocese. Sou amigo também, o senhor estudou com ele, não foi? Sim, porque eu sou salesiano de Dom Bosco, e ele também foi salesiano de Dom Bosco. Depois ele deixou a congregação e foi para a arquidiocese de Belo Horizonte, né? Ele, então, já como padre, ele se encardinou lá em Belo Horizonte. Eu continuei como salesiano até o Papa me nomear bispo. Aí também tive que sair da congregação para assumir a diocese. Mas, enfim, então ele vem, né, e vai assumir. Uma curiosidade, né? O primeiro bispo da diocese foi Dom José Maria Parreira Lara. Ele é um bispo mineiro e veio dessa região da terra de Dom Joaquim, Ponte Nova. Ele era pároco ali, né? Então, esse foi o primeiro bispo da diocese de Santos. Quer dizer, o bispo o primeiro bispo do centenário
foi um mineiro, né? E agora nós vamos ter o primeiro bispo do segundo centenário, né? É o Dom Joaquim, que vem do mesmo lugar que veio o mineiro. E o senhor teve passagem, o senhor não é mineiro, é capixaba, eu sou capixaba, mas teve passagem por muito tempo também em Minas, né? Sim, então tem essa relação. Como salesiano, eu também morei muito tempo em Minas, fui provincial dos salesianos lá em Belo Horizonte, né? Que abrange Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, então conheço bem aquela realidade, né? Mas eu fui nomeado bispo de outra região, né? Não foi da região de lá, né? Sim, assim sim. O Papa quis mandar para cá, né? Então, muito bem. Bispo, infelizmente chegamos ao final. Passa muito rápido. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença aí aqui no Jornal em Foque aqui. Muito obrigado pela sua presença, a sua participação. Foi uma honra aí, uma data tão especial como hoje, né? Uma honra, sucesso, os microfones aqui. Você vai voltar antes eu volto aqui, antes de se despedir. Seu aniversário quando é em setembro? Em 19 de setembro. 19 de setembro. Então até dia 19 de setembro, né? O bispo, e depois convidando também o novo bispo que virá a Santos também. É claro, essa fase de transição é que nem jogador de futebol, né? Entra, né? O bispo, pode falar o time do coração? Pode. O bispo é palmeirense aqui, então é que o Estevão está indo embora, né? Vamos fazer uma analogia, o Estevão vai embora no meio do ano e já tem outros jogadores ali para ocupar e tem que fazer essa fase de transição também, né, bispo? Sim. Obrigado, muito obrigado mesmo, um santo dia aí, né? As missas aí, várias missas aí, as pessoas podem acompanhar no site da Diocese de Santos, né? Quem quiser os horários, tudo, tem tudo disponível lá. Muito obrigado, sucesso. E um santo dia para o senhor também. Tá bom, muito obrigado e uma boa Páscoa para todos, né? Uma feliz Páscoa. Muito obrigado. Tá se aproximando aí, né? Já estamos no tríduo pascal, né? Então. Exatamente, uma boa Páscoa para o senhor muito também. Obrigado. Esse foi o Jornal em Foque de hoje, uma data especial, trazendo como convidado o bispo Dom Tarcísio Escaramuza, que ele participou aqui do Jornal em Foque falando sobre a Páscoa, falando sobre a diocese, o centenário da diocese, falando também dessa passagem aí, passagem de mandato aí, não é mandato o termo correto, mas a passagem à frente aí da Diocese de Santos, ele que vai completar uma década agora em maio aí, como bispo da Diocese de Santos e está completando aí a sua missão aqui. Depois a gente vai ver se ele fica em Santos, se ele volta, enfim, mas não vai faltar oportunidades de você acompanhar o programa, lembrando, se quiser, reprise 5 horas da tarde na TV Com e também 5 horas da tarde na Rádio Santos FM. Então todos uma ótima Sexta-feira Santa e uma ótima Páscoa. Até segunda-feira. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.